Boa noite a todos. Ah, agradeço por estarem aqui nessa noitinha fria, né? Nem parece verão, mas espero que saiamos daqui com o coração aquecido, apesar do frio que está passando por aquela porta ali, encanando, viu, seu Douglas Sobral? Faz assim um pouquinho. O povo está com frio. Gente, o tema de hoje, família e seu papel na transição planetária. Sobre família, eu já falei, mas é um tema que vale a pena ser revisitado sempre. Porque nós vivemos num planeta de prova e expiação, certo? E aí, a família está dentro desse contexto. Tá difícil. Alguém tem uma família perfeita? Eu não tenho. Se alguém tem, eu admiro. Porque família sempre tem alguma coisinha para se resolver, para se ajeitar. Mas antes de a gente entrar nessa parte mais profunda, vamos dar uma relembrada em algumas coisinhas. Você pega uma água para mim? Obrigada. A família é a base de tudo, certo? É a base que forma a sociedade. E aí hoje a gente vê como é que está o nosso planeta hoje. Está em paz? Está tranquilo? A gente liga a TV ou vê alguma notícia, está complicado. A gente vê violência, guerra. Obrigada. Violência, guerra, tantas coisas, corrupção, tantas coisas que a gente fala, nossa, que mundo que a gente vive. Algumas coisas até nos assustam. Só que o planeta é reflexo do quê? Da sociedade. A nossa sociedade está enfermiça hoje. Por quê? Porque a nossa família também está. Tudo isso é um reflexo. E, lógico, da menor unidade é o indivíduo. O indivíduo também está com problemas. Nós temos que trabalhar tudo isso para ter um planeta melhor, para ter um planeta regenerado. Então, toda vez que a família se enfraquece, essa sociedade vai ter conflito. E hoje, a família está sofrendo muitas agressões. Se vocês olharem bem, programas de TV e tudo, você deixar seu filho, uma criança, assistir até certos desenhos. Outro dia minha sobrinha, que olha, a gente fica até de olho, estava passando um desenho coreano. Desenho para criança, mas eu li assim, não gostei do desenho. A música, eu já achei, já sabe, direcionando umas coisas assim que ativam um pouco da sensualidade precoce, não que tinha algo muito exagerado, mas você sentia que já tinha algumas coisas que não era legal. E aí você fica, nossa, o que está acontecendo? Por que tudo isso? Aí, esse exagero que nos mostram com relação aos prazeres, a tudo mais, vai agredindo a família. Então, há uma desestruturação da ética e da moral. E a família torna-se um campo de lutas ásperas. Por quê? A gente já tem um histórico que é, provavelmente, dentro do núcleo familiar, há pessoas que nós temos muita afinidade, que nós temos facilidade no convívio, mas pode haver também alguns desafetos que nós temos de outras encarnações, de compromissos assumidos. Aí juntou isso com essa desestruturação da ética e da moral, o que acontece? A família vira um campo de batalha. Alguns vão dizer, essa palestra não serve para mim, porque lá em casa está tudo em ordem. Sim, mas essas coisas de fora desequilibram, desestruturam. Vocês já perceberam uma coisa? A criança vai para a escola e aí ela vê um exemplo lá na escola que não é legal. Na sua casa está tudo certinho, mas na escola não está. Aí você vai colocar ordem na sua casa. Aí a criança fala, ah, mas meu amiguinho faz, na escola faz. Então tudo acaba ficando mais difícil da gente colocar um certo equilíbrio. E essa falta de equilíbrio nas relações vai trazendo um problema que vai se agravando de uma forma
bem complexa. Só um minutinho. Isso começou quando? Não sei se vocês lembram, lá na década dos anos 60, aí vocês falam aquela época da revolução sexual, houve o advento da pílula anticoncepcional, que não foi ruim, não é que a pílula seja ruim, mas naquela época surgiu como a liberdade total. E isso, dali para frente, a gente começou a ter alguns problemas, porque faltou o equilíbrio, saiu de um lado para o outro lado, é o que a gente fala do pêndulo, né? Você está de um lado totalmente reprimido e foi para o outro lado. A gente tem que chegar no equilíbrio. E esse equilíbrio a gente ainda não chegou. Muito pelo contrário. E essas pessoas que passaram por isso, e acabaram deixando esse exemplo, muitos deles hoje vivem sozinhos, não construíram família. Aí tem gente que vai dizer, mas tem gente que construiu família e continua sozinho. Acaso sim, que acontece isso. Mas vocês concordam comigo que a chance de você ter alguém é maior se você constrói uma família? Se você não constrói, a chance já está zerada de você chegar numa idade e não ter ninguém. E apesar de tudo isso, a família sobrevive heroicamente. Por que ela sobrevive? Ela sobrevive porque o ser humano ele é construído para ser gregário. Aquele que gosta demais da solidão, não aquela solidão, momentos de solidão são bons, né? Mas assim, aquela solidão, não quero conviver com ninguém, isso já é um desvio de comportamento. Há situações em que os grandes, Chico Xavier, Divaldo, não construíram famílias, não se casaram, mas Divaldo adotou muitas crianças na Mansão do Caminho, criaram sua família, de certa forma. Chico consolou vários, mas como nós não somos Divaldo, nós não somos Chico, a gente precisa se unir um ajudar o outro. A família, muitas vezes, ela é programada, na maioria das vezes ela é programada. Programada aonde? Lá no plano espiritual. Então, nós vamos formar uma família, ter tantos filhos. Às vezes a gente não, na maioria das vezes a gente não tem a quantidade de filhos que é programado. Hoje, então, né, os casais não querem filhos, só querem pets, a família está sofrendo também. É outra situação complicada. Essa programação que é feita no plano espiritual, geralmente são espíritos comprometidos tanto para construírem quanto para se acertarem, certo? Porém, há situações que isso não ocorre. Uma por pura precipitação em disciplina. Então, é aquele casal que se encontra, de repente, não, a balada, no carnaval, não tem as crianças do carnaval? De repente a moça se encontra grávida, não havia nenhum afeto construído, e estão lá, juntos, formando uma família. Essa não estava programada. O que vocês acham que vai acontecer disso? Vai ser complicado se acertarem. Já é difícil quando duas pessoas se unem, mesmo se amando, tem as diferenças de temperamento e aquela coisa toda. Já imaginou quando é assim, no susto? É complicado. Então, esses reencontros que não estavam programados, às vezes você fala assim, nossa, a minha vida é complicada, estou com fulano, mas às vezes você tinha um planejamento lá no plano espiritual, de ser uma outra pessoa, mas houve a precipitação, você se encontrou com quem não era para estar do seu lado, e aí quando você encontra aquela pessoa que era, não dá mais já a coisa não deu certo, vão ter grandes conflitos aí. A programação traçada não aconteceu. E a família, ela é o primeiro educandário. Aí a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Nós aqui, a maioria, tem poucos jovens aqui, né? A maioria tem mais idade. Então, aqui vou colocar eu acima dos 50 anos, praticamente 60 anos. Como que foi a educação minha, dos meus pais, aquela coisa toda? Aquela educação
repressora. A mãe olhava para você, você já sabia que, né? Já sabia que não podia fazer e obedecia, certo? Eu não posso até falar que o meu pai não era bravo. Não era, não é bravo. A minha mãe era mais rigorosa. Porém, ela tinha assim aquela coisa, olha, chegou na casa de alguém, tal, e a gente obedecia. Hoje, o que acontece hoje? A gente saiu de uma educação repressora para uma educação permissiva, em que esses pais que tiveram essa educação repressora falaram: não vou fazer com meus filhos o que meus pais fizeram comigo. Por quê? Os pais antigamente queriam respeito. Se você gostava dele, se não gostava, problema seu. Eu quero respeito, me respeite. Aí os pais de hoje querem ser amados, amigo. Só que esquecem que é importante a formação do caráter na criança, que se for tudo permitido, você não vai ser respeitado e também não vai ser amado. Então, esse hiato aí de educação. Ah, então, Cleide, o importante é voltar a ser educação repressora? Não, porque hoje as crianças de hoje são muito espertas. Não vai dar certo. Mas também não pode ser essa educação permissiva. E nesse balaio de gato que você tem, espíritos afins, espíritos que você tem que se acertar, essa educação que hoje está meio perdida, tá, família, sofrendo. Aí você vai para essas crianças vão para a escola, em que tem uma educação permissiva, em que o professor também hoje sofre com isso, também não sabe mais se impor, porque ele mesmo está com sua autoestima no pé, o professor hoje não acha que, antigamente, nossa, eu sou professora. Vocês lembram antigamente? Nossa, ela é professora de ensino fundamental, enchia a boca para dizer. Hoje você fala, é professora, coitada. Infelizmente, porque não, é uma missão linda, um trabalho lindo, mas o professor está nessa situação. Aí chega na escola, a criança, nessa atitude permissiva, não respeita o professor. Então, a escola, às vezes, os pais querem que eduque a criança, eles não fazem seu papel em casa, e nisso entra a internet para atrapalhar tudo ainda. As crianças muito tempo de tela, sem religiosidade, por isso, não vejo a hora de lá em cima nós termos a evangelização infantil, para ajudar nossas crianças, precisam de um direcionamento. Não importa, até eu falo assim, se você está dando uma direção na igreja católica, evangélica, na doutrina espírita, que seja uma direção, ela precisa de religiosidade, porque isso traz equilíbrio para as crianças e, lógico, para a família. Porque na família é onde se aprende os deveres, aprende a compartilhar. E o que está acontecendo hoje? Não se vive muito isso, certo? Na nossa família só temos espíritos nobres e sábios. O que vocês acham? Não, né? Mas tem boa vontade naquela família? Tem vontade de acertar? Um se preocupa com o outro? Já é uma grande... Já estamos no caminho. O duro é quando a família não liga um para o outro. Não se preocupa, os pais não se preocupam com os filhos não se preocupam com os pais. E vai surgindo um clima de impaciência, de irritação. E aquele clima, o ambiente familiar fica muito, muito ruim. Os jovens hoje, cada vez mais individualistas, porque por terem tido, às vezes, essa educação permissiva, não sabem compartilhar, e às vezes a gente não entende o que está acontecendo. Para surgir aquela família que a gente sonha, aquela família de um planeta regenerado, a gente precisa construir essa família. E a gente constrói essa família partindo de quê? Primeiro de nós mesmos. Que a nossa evolução... Bati aqui. Pronto. A nossa evolução é individual. Primeiro começa com a gente. Não adianta eu querer consertar a família se eu mesmo não consigo ver meus defeitos, minhas mazelas, não quero melhorar. Comece comigo.
para depois ir para o núcleo. Às vezes a gente fala, né, que é recuperar o mundo, o adolescente tem muito disso, não arruma nem seu quarto. Então a gente precisa tomar esse cuidado. Então, na família, a gente encontra o maior desafio de todos, que é a gente trabalhar as nossas imperfeições. Às vezes eu sou impaciente, lá eu vou ter que trabalhar a paciência. Às vezes naquela família tem alguém que me tira totalmente do equilíbrio. Nossa, mas fulano me tira a paz, me tira o sono. O que será que a gente tem que aprender com isso, né? Emmanuel, no livro Pensamento e Vida, no capítulo Família, ele diz o seguinte: eu não vou entrar muito nesse detalhe de família consanguínea e família espiritual. Isso fica para uma outra palestra ou seminário. Não vamos dar tanto spoiler assim. A família consanguínea, que é a que a gente está aqui, né? Ela é o centro essencial dos nossos reflexos. Como assim? Dos nossos reflexos. Vou dar um exemplo. No passado longínquo, vamos supor que a gente criou um vínculo com alguém. Perturbamos o outro nos perturbou. Tá lá, a gente não melhorou essa relação, porque às vezes a gente perturba o outro, mas ó, passou, estamos de bem, tá resolvido. Mas às vezes não. Criou uma mágoa, criou um ressentimento, e quando tem mágoa, ressentimento e ódio, tem vínculo. E esse vínculo que foi firmado aí, às vezes pode tá ali marcado no tempo e no espaço. E você às vezes vem aonde? Na mesma família. E não se davam bem. E aí o que acontece? É aquele problema, vão ter que se acertar. Então, cria-se um padrão de relacionamento, enquanto não tiver mudança, tá ali. Às vezes você fala assim, nossa, meu pai era um problema numa família, não sei tal, não me dava bem com meu pai. Aí encontra um homem igualzinho o pai e se casa com ele. Sabe que os padrões se repetem? Porque você não se modificou? Outro exemplo, se você é arrogante, mas a pessoa é arrogante, desmerece o outro, e nem percebe que faz isso. Você tem gente que nem percebe, né? Aí você vai encontrar pessoas o quê? Essa pessoa arrogante vai encontrar pessoas que vivem exigindo valorização. Sabe aquela pessoa, não, você não dá atenção para mim, você isso, aquilo. Para ela aprender a prestar atenção no outro. E assim vai. Emmanuel fala muito disso nesse capítulo. Outro grande desafio familiar é equacionar problemas que os outros causam. Aí a gente tem que colocar um adentro. Eu tenho que ter certeza que os problemas são os outros que causam ou eu que causo. Porque às vezes, sabe aquela situação? Todo mundo está errado, só eu estou certo. Será? Aí você precisa olhar, se não é o contrário, né? Se sou eu que estou causando problema, geralmente quem tem consciência não é que está causando problema. Quem causa problema geralmente não tem muita consciência. Mas caso você chegue à conclusão, realmente eu estou causando problema na minha família. Eu não estou aceitando isso, eu não estou entendendo isso, aquela situação poderia ser diferente, eu poderia ser menos rígido aqui, ou poderia ser mais rígido aqui. Cada um tem que se verificar. O que acontece? Eu vou ter que mudar minha conduta para melhorar esse ambiente familiar. Aí vem uma outra coisa. Lembra que eu falei que a evolução começa assim, né? Indivíduo, família, sociedade, planeta. Nessa ordem. Eu estou fazendo o meu papel. Mas o outro não está conseguindo melhorar. Eu sou responsável até a página 2 pela evolução dele. Eu criei meu filho, dei todos os exemplos. Ele ficou adulto e ele não aceita uma conversa, explicar que ele está indo para um caminho que não é legal. Você é responsável por isso? Aí a responsabilidade é dele. Até isso a gente tem que entender. Até onde vai a nossa responsabilidade para a gente também não sofrer demais. É difícil. Eu falo que mãe e livre-arbítrio é um problema. Eu, ainda bem que eu não tenho nenhum poder na espiritualidade, porque não ia dar certo. Eu ia fazer um monte de coisa errada. Né? Eu ia chegar, não, mas deixa eu chegar lá na frente, deixa eu falar para ele, não faz. Às vezes eu falo assim, faço isso com meus filhos, eu não vou abrir minha boca. Chega, eu já falei isso, não vou falar. Daqui a pouco lá estou eu, não aguento.
né? Mãe é assim, né? Então, a família, ela é como uma célula. E o planeta seria o todo, o corpo. Imagina quando uma célula fica doente, começa a se multiplicar feito louca, causa o quê? Um tumor, certo? Esse tumor, quando ele também aumenta em demasiado e se multiplica, vai ter metástase. Esse corpo vai ficar totalmente comprometido. Então é assim, a célula, que é cada indivíduo, ela tem que estar bem cuidadinha, né? A gente fala, tem que fazer alimentação correta, tal, tal. O que a gente tem que fazer para nós, como indivíduos, como essa célula primordial? Cuidar dos nossos pensamentos, tentar melhorar, se transformar, para que esse corpo, essa sociedade, fique saudável novamente. Então, assim é o papel da família na transição familiar. É muito importante o papel da família. A família eu digo que você tem um tripé: família, religiosidade e o seu trabalho. Você trabalhando esse tripé, você vai já tá num bom caminho. Não adianta fugir da família, não tem jeito, não tem como fugir da família. A gente quer esse planeta regenerado, mas não quer a transformação individual. Mal conseguimos resolver os problemas da nossa família, mas quer que o planeta fique bonitinho. Não, porque o Trump, porque isso, porque aquilo, mas a gente não resolve o problema dentro de casa. A gente é incoerente, na verdade. Porque para parar essas arestas, essa acho que é a parte principal da palestra. Para a gente aparar as arestas de desentendimento que pode ocorrer dentro de uma família, é necessário subir um degrau no sentimento. Então vamos supor, briguei com fulano. Não vou dizer nenhum grau de familiaridade. Se é pai, se é mãe, se é filho, se é cunhado, se é... Não importa. Minha irmã nem está aqui hoje, para coitada. Então, brigou com alguém da família. O que vai acontecer? Vamos supor que todo mundo esteja orgulhoso. Não, fulano que errou, foi ciclano que errou. Não importa quem errou. Aquele que tiver pronto e apto para subir um degrau na evolução, o que vai acontecer com ele? Se ele foi magoado, ele vai perdoar. Já, trabalhei o perdão dentro do núcleo familiar. Trabalhei esse perdão dentro do núcleo familiar, trabalhei em mim, cresci, amadureci. Se há um egoísmo, nossa, agora eu tô com um problema sério na minha família, eu vou ter que arregaçar as mangas. Aí começa aquela briga, vamos supor, às vezes isso acontece muito. Eu não vou cuidar, você que tem tempo, você que cuida, começa a briga na família. Vai chegar uma hora que um vai ter que se desprender mais que o outro, porque às vezes o outro não vai fazer seu papel. Isso acontece também. Então vai ter o desprendimento. Orgulho. Ai, nossa, mas realmente, eu não tenho sangue de barata, eu não vou voltar atrás, eu não vou correr lá, eu não vou me humilhar para o outro. Eu tenho que domar meu ego. Aí eu subo mais um degrau na minha evolução. Tudo dentro da família. Olha como a família ensina a gente. E como vivemos nessa sociedade que exalta os prazeres, o egoísmo, a vaidade, a transformação coletiva da família, não estou falando da sociedade, coletiva da família, então tem uma família. A transformação individual já não é fácil, a transformação dessa família inteira, numa família que todo mundo se dê bem, que tudo certo, fica difícil, porque os chamamentos são diversos. E nesses chamamentos diversos, muitos se perdem. Aí um faz sua parte, o outro não faz. Aí tem que ter aqui a maturidade de entender que cada um está no seu tempo. E não levar para o lado pessoal. Ele fez aquilo para me magoar. Ele fez aquilo porque isso. E a gente, às vezes, faz. Com conhecimento de causa, a gente faz. Sendo espírita, a gente faz. A gente erra. Então, diz aqui, queremos paz, um mundo sem guerras, mas não conseguimos manter a paz dentro da família.
Então, gente, aquele que hoje que se apresenta na família agressivo, às vezes cínico, é difícil, né? É difícil. Dando lugar a que a gente fala guerrilhas domésticas. Ele se encontra doente da alma. É fácil viver essa situação? Não é. Mas se a gente conseguisse pelo menos entender que aquela pessoa realmente é doente da alma e não levasse tanto no pessoal, talvez ficasse um pouco mais fácil. Exige orientação, exige paciência. Mas lembrando sempre, a evolução é individual. A gente não controla tudo e todos. Esse indivíduo, se a gente desiste dele de uma vez, ele vai se transformar num desafeto familiar. E ele não está ali por acaso. Ou foi de alguma outra encarnação, ou foi de uma escolha agora, mal resolvida nossa, certo? E essas brigas conduzem cargas muito tóxicas de agressividade, de antipatia, de desequilíbrio. Pensa como vai ficando o ambiente familiar. Aí alguns podem dizer assim, mas poxa, por que só eu tenho que renunciar? Não, porque só eu tenho que amadurecer e tentar ver onde eu posso atuar ou não atuar. Está dando para entender isso? Tem situações que estão sob o meu controle, tem situações que não estão. Mas criar ódio e mágoa não resolve. Qual seria, então, o papel de cada um? Vamos começar pelo papel dos pais. O papel dos pais cabe o quê? Primeiro, a autopreparação. O que é autopreparação? Quero ter filhos. Já começa, sabe, antes da gestação, se preparando, falando com a espiritualidade amiga, orando na oração, olha, eu vou receber, não sei quem que eu vou receber, mas estou aqui de coração aberto para receber esse meu filho ou filha que vai encarnar. Já trabalhando o ambiente doméstico. A gente não faz isso, a gente é pego no susto. Tá grávida, ai meu Deus, estou grávida, e agora o enxoval? É isso que a gente pensa. Ai, o pré-natal. Ai, eu vou ter agora então, tem o pré-natal, agora essa eu criei agora. Pré-espiritual. Né? Ter o pré-natal, a gente tinha que ter o pré-espiritual. Vamos se preparar, porque o comprometimento, existe esse comprometimento antes dos espíritos renascerem. E isso vai ajudar muito para que essa família, que se não for aquela família perfeita, que não vai ser, mas pelo menos seja uma família mais equilibrada. Tomando cuidado sempre para não ter essa precipitação que a gente falou, aquela precipitação sexual, para você não ficar com alguém que não era o seu plano A e virou seu plano B. Outra coisa interessante é o seguinte, muitos casais hoje, eles vão naquele arrobo da paixão, pá, aí casa, aí vem a rotina, aí vem filho, é muita responsabilidade, a paixão se esvai. Se eles não tiverem essa maturidade de entender que é uma conquista, que tem dia um vai estar de mau humor, outro dia o outro vai estar bonitinho, outro dia o outro vai estar despenteado, e cada um vai aprendendo com o outro, deu 2, 3 anos, tchau, separou. É o que a gente está vendo no grande número de separações. As pessoas não sabem trabalhar o tédio, a rotina. Tédio faz parte. Nossa, você tem que estar viajando. Você não tem nem dinheiro para viajar, mas sonha. Eu quero isso, eu quero o carro. O fulano não tem dinheiro para comprar isso para mim. E não quer construir junto. Leva tempo. Portanto, o amor é fundamental. E esse amor vai ser construído ao longo do relacionamento. E tudo isso exige renúncia. Cuidados com recém-nascidos exigem renúncia. Né? Não dorme, aquela coisa toda. Aí começa. A mãe, eu tô acabada. Hoje é assim, eu tô acabada, eu não durmo, ele dorme, o marido dorme. Aí começa já a briga aí. Começa aí. Não sabe dividir. Não tem esse aprendizado do tempo. Às vezes aquele filho que foi, a mamãe cortava até a casca da laranja para ele, dava laranjinha cortada para ele, virou pai. E agora a mãe quer que ele faça tudo. Ele ainda não está pronto, calma, tem assim. Não acontece. Aí começam os problemas.
Então a gente tem que dar na família exemplo. Os exemplos são fecundos e eles são melhores do que palavras. Por que eu estou falando isso? Muitas vezes os pais, não estou dizendo essa situação, mas muitos pais levam os filhos para caminhos que não deveriam ir. Eu lembro que o meu filho mais novo, quando ele fez a formatura do 2º grau, a gente foi na festa da formatura. E foi lá do Objetivo, lá de São Paulo. Foi linda a formatura. Mas na festa, os pais levavam garrafas de uísque e colocavam. Os meninos saíram de lá embriagados. Eu fiquei impressionada. O próprio pai, achando que estava bonito, meu filho. O meu ainda tinha 17. Alguns estavam dizendo, fazer 18, tem mais aqui encher a cara mesmo. Olha o exemplo que o pai tá dando. Né? Outras, crianças, meninas pequenas, já vestidas de maneira que não é o caso, e que faz o quê? Que a sexualização precoce ocorra. Então a gente é responsável por tanta coisa. Isso eu coloquei muita informação, preciso tomar cuidado, estou falando demais hoje, né? Mas é que essa parte aí é importante. A gente tem que ensinar para os filhos a capacidade de repartir, de compartilhar, ensinar compaixão. Você tem muito brinquedo, ganhou um monte. Então agora vamos doar. Você nem brinca com ele. Mas eu não quero. Não, você brinca com aquele? Nunca mais eu vi você brincando com aquele. Vamos doar, vamos em tal lugar doar. Vamos ver a situação de quem você só acha que o mundinho é isso aqui. Vamos no orfanato entregar brinquedo. Ensina compaixão para os seus filhos. Senão eles vão ser egoístas mesmo, porque a gente é egoísta, é instinto. Quem veio na palestra do Gesualdo, ele falou isso. A gente tem essa natureza egoísta. Então a gente tem que se educar para que não ocorra isso. Porque muitos pais pensam que só fornecer recursos está tudo bem. Eu pago uma escola cara, já resolveu. Não resolveu. Tem que estar presente mesmo. Então é isso. Só antes de terminar, ter uma coisa que a gente tem que tomar muito cuidado. Para a gente não ter nos filhos órfãos de pais vivos. O que é um órfão de pai vivo? É aquele pai que não está presente, que o pai e a mãe viram o celular, viram o tablet para não dar trabalho, ele fica ali. Filho não é planta, não é um animalzinho da raçãozinha, brincou e pronto, não é. Ele exige, dá trabalho, tem hora que ele é chatinho, tem hora que ele é legal, é assim, faz parte. Mas é assim que a gente vai educando. Os filhos, no seu papel, devem, quando crianças e jovens, respeito aos pais devem sempre, né? Honrar pai e mãe. Mas ser exemplo de união e respeito. Porque às vezes os genitores ficam doentes e a gente precisa estar lá. Forte para amparar, né? Irmãos devem se ajudar, mesmo quando não se dão muito bem. Porque são irmãos, não é por acaso. Tá? Irmãos mais velhos são convidados a proteger os mais novos, faz parte. E pais devem estimular os filhos na conduta para aprender tudo isso. Compaixão, solidariedade e tudo mais. Gente, estou terminando aqui. Vamos deixar a última ideia da nossa conversa de hoje. A paz do mundo, a transformação do mundo nesse planeta regenerado que a gente tanto sonha. Sonha porque a gente não quer sofrer aqui nesse mundo de prova e expiação mais, a gente está cansado. Mas tudo isso que a gente sonha depende da nossa transformação, mas depende também da educação que a gente dá da nossa família. A gente precisa estar muito focado nessa educação dentro da família, porque só assim esse planeta vai sair e não vai se transformar no mundo de regeneração, porque amanhã virou, transformou. Acordou, nossa, só tem gente legal na minha rua, mais agora não tem mais aquela pessoa que foi embora, virou vapor. Não, só vai quando a gente fazer o nosso papel. Bom, obrigada pela paciência de vocês. Falei demais hoje. Obrigada, viu?